Olá, estudantes! O assunto da aula de hoje é Redação Nota 1000. Acompanhe! Vamos analisar um texto de Mariana Oliveira, Teresina, Piauí, Enem. O texto tem 4 parágrafos. Vamos analisar parágrafo por parágrafo. Consoante o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. A partir dessa ideia, infere-se que apesar do ser humano possuir a liberdade de escolher produtos e gostos, é na atualidade manipulado pelo controle de dados na internet que tem exercido coerção sobre o comportamento do indivíduo. Tal problemática ocorre devido, entre outros fatores, à ausência da informação e à falta de fiscalização desses argumentos, desses mecanismos. Na introdução, no primeiro parágrafo, entende-se que deve se colocar, que deve escrever, que deve se apresentar a tese e também apresentar os argumentos, que deve ser no mínimo 2. A tese é a manipulação pelo controle de dados na internet, só que essa influência tem exercido coerção sobre o comportamento do usuário, da pessoa. E os argumentos, a ausência de informação e a falta de fiscalização desse mecanismo. São 2 problemas apresentados aí. Vamos para o próximo parágrafo. Segundo parágrafo. Nesse sentido, o desconhecimento sobre o assunto corrobora a existência do problema. Diante desse fato, a obra 1984, do escritor George Orwell, apresenta uma sociedade na qual há uma manipulação exercida pelo grande irmão. De maneira análoga, nos dias atuais, o controle dos gostos e o estímulo ao consumo exacerbado por meio de propagandas e de notícias nas redes sociais, além da divulgação de produtos e de serviços na internet, molda o comportamento da população de acordo com o que é desejado. Nesse cenário, a ausência não só de campanhas informativas nas mídias sociais, como também de debates e de palestras nas escolas e nas comunidades dificulta o esclarecimento e o desenvolvimento crítico dos indivíduos. Logo, torna-se árduo reverter a situação. No segundo parágrafo, espera-se que o autor do texto, que o aluno, que o candidato escreva, defenda o seu primeiro argumento. No caso aqui, a autora defendeu o argumento da ausência de informação, que foi o primeiro argumento dela, certo? Nesse momento, ela coloca assim, nesse cenário, a ausência não só de campanhas informativas nas mídias sociais, como também de debate e palestra nas escolas. Então, ela defende aqui essa ausência de informação, essa falta de informação. Lembrando que entre o primeiro parágrafo e o segundo, ela escreveu um termo coesivo, que é nesse sentido, começando com esse termo coesivo. No terceiro parágrafo, diz assim: ademais, a ineficácia de mecanismos de fiscalização do controle de dados também agrava essa problemática. Segundo o conceito de indústria cultural dos sociólogos Theodor Adorno e Max Rockhamer, há uma massificação da cultura como forma de padronização do ser humano, com a escolha de produtos criados próprios para o mercado. Nessa perspectiva, seguindo esse viés, nota-se que a internet faz uso dessa ideia, uma vez que muitas vezes busca introduzir no indivíduo de forma coercitiva e generalizada noções prontas que atendam às exigências dos meios de manipulação. Desse modo, a ineficácia de leis que fiscalizem e que regulamentem essas intenções, como o Marco Civil da Internet no Brasil, contribui para a perpetuação desse quadro deletério. No terceiro parágrafo, nós vemos que está começando com um termo coesivo, com um elemento coesivo, que é ademais, quer dizer, além disso, que é para poder amarrar bem direitinho o texto, e defende a sua tese. Qual é a tese? Que a internet ela busca introduzir no indivíduo de forma coercitiva, porque foi falado sobre a falta de fiscalização desses mecanismos. Então, aqui é mostrado a nós que nos dá noções prontas que atendam às exigências dos meios de manipulação. Então, até cita uma lei
que é a Lei 12.965/14, que é o Marco Civil da Internet no Brasil. Portanto, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é um problema que aflige a sociedade atual e que necessita ser combatido. Para tanto, é dever do Estado, por meio do Ministério da Educação e de suas secretarias, e em parceria com as famílias, inserir nas escolas públicas e nas privadas, desde as séries iniciais, a educação digital, com a inserção não só de aulas na grade curricular, mas também de debates e de palestras com especialistas no assunto, com o intuito de desenvolver senso crítico dos indivíduos, para que esses possam adquirir discernimento e serem capazes de tomar decisões. Outro sim, é fundamental que o governo federal, por intermédio de parcerias público-privadas, amplie a fiscalização dos mecanismos de manipulação, ao tornar efetivas leis como as do Marco Civil da Internet, a fim de dissolver esse mal e de gerar homens livres de suas próprias escolhas. Último parágrafo. Entende-se no último parágrafo que devem se escrever, apresentar aqui a conclusão, que é a solução para os problemas apresentados. Começando o quarto parágrafo, foi usado o elemento coesivo, portanto, já para dar assim a conclusão. Apresentadas algumas soluções. Solução para a ausência de informação. Ministério da Educação, secretarias, famílias. Inserir a educação digital. Ou seja, a solução é específica, diz quem deve tomar essa decisão. E também o que fazer, que é a educação digital. Ou seja, é uma solução viável. E para a falta de fiscalização, diz assim, ó, deve haver, que aqui diz, amplia a fiscalização dos mecanismos de manipulação ao tornar efetivas. Ou seja, não é para criar leis, é para ter mais fiscalização às leis que já existem. E mais uma vez cita a Lei 12.965/14, certo? Então, na conclusão, começando com o elemento coesivo, é dadas soluções, segue uma certa estrutura esse texto e uma redação digna de ser chamada redação nota 1000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acompanhe os nossos vídeos, tem algumas dicas sobre dissertação argumentativa, dê uma olhadinha lá que você vai perceber que essa redação nota 1000 acompanhou essas dicas, tem seguido uma certa estrutura para ser digna de uma redação nota 1000. Então dê o seu like, comente, compartilhe e não esqueça, essas aulas não são para substituir os estudos de uma vida inteira, e sim para esclarecer ou ajudar você quando tiver alguma dúvida. Até o próximo vídeo. Valeu!